Já está gravando. Boa tarde, todo mundo. Sejam bem-vindos de volta, né? Vamos tentar finalizar aí o curso. Nós vamos falar agora sobre dar continuidade, né? A matéria que a gente começou no último dia lá de aula do ano passado, que foi sobre sistemas de esgotamento sanitário. Eu vou projetar aqui para vocês a minha tela para a gente iniciar a aula. Vocês estão conseguindo ver minha tela, gente? Sim. Então, gente, continuando sobre o nosso módulo 3, né? A gente vai falar sobre algumas questões ainda sobre sistemas de esgotamento sanitário. Vamos falar de componentes da rede coletora do esgoto e também de elementos para projetos de redes coletoras de esgoto. E aí, no fim dessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês algumas videoaulas que eu vou deixar lá no sistema do SIGA, para que na semana que vem a gente, na aula da semana que vem, que vai dar no dia 12, a gente faça a última aula, que é sobre, nessa parte de sistemas de esgoto, que é sobre dimensionamento de sistemas de esgotamento sanitário. E aí, no dia 12 também, eu vou disponibilizar a prova para vocês, que é a prova 2, mas com o conteúdo do módulo 3 tudo, tá bom? Como a gente combinou. Então, sobre componentes de rede coletora de esgotos, os sistemas convencionais de esgoto sanitário geralmente são compostos pelas seguintes unidades. A gente já comentou na última aula, relembrando aqui, as ligações prediais, que é a ligação que vem das casas, aqui, ó, aqui estão as residências nessa planta baixa, é uma planta baixa de urbana, né? Então, eu tenho a ligação predial, que ela é ligada numa rede coletora de esgotos que é pública, feita pela prefeitura, pela Copasa, pelo sistema que faz a coleta de esgoto do município. E nessa rede coletora, a gente também tem órgãos acessórios, que são postos de visita, que são representados por essa bolinha aqui, que a gente vai falar um pouco hoje, na aula de hoje. Temos o tio, que também é um acessório, a gente vai falar na aula de hoje. A gente já falou sobre coletor principal, que é o coletor de maior comprimento, né, do meu sistema de esgotamento. Tem o coletor tronco, a gente falou na última aula, do interceptor, do coletor tipo emissário, da estação elevatória de esgoto. A gente vai falar hoje um pouco como funciona, para quem quer na aula de hoje. Estações de tratamento de esgoto, eu mandei um videozinho de aula extra do conteúdo. Quem não viu, gente, assista o vídeo rapidinho sobre estação de tratamento de esgoto. E o fim, né, de toda essa coleta, passando por tubulações, esses órgãos de acessórios, a gente vai para a estação elevatória, estação de tratamento de esgoto, e esse esgoto, depois de tratado, ele é lançado a um corpo receptor, a um rio, a um córrego. Sobre a rede coletora é um conjunto constituído por ligações prediais, coletores de esgotos e seus órgãos acessórios. Então, são as tubulações e os órgãos acessórios que fazem parte dessa rede coletora do município, da minha rede urbana coletora. São destinados a receber e conduzir os esgotos das edificações até uma estação de tratamento de esgoto, que vai relançar esse esgoto tratado ao corpo receptor. Sobre a tubulação da rede coletora, essa tubulação de esgoto, ela trabalha como um conduto livre. A gente estudou, vocês estudaram lá em sistemas de abastecimento de água, a gente sempre estava falando de condutos forçados. O conduto forçado, ele é completamente preenchido por água. O conduto livre, ele é parcialmente preenchido por água. Ou seja, nesse conduto livre, eu não tenho a seção completamente preenchida por líquido. Então, a pressão atmosférica em pelo menos dos pontos da minha seção de escoamento, a pressão interna do tubo é igual à pressão atmosférica em pelo menos um dos pontos de escoamento. Portanto, a seção
da tubulação de esgoto não trabalha como seção cheia. Na rede coletora de esgoto, a gente tem uma seção típica onde a gente adota diâmetros mínimos de 100 milímetros, que são diâmetros maiores que da rede de abastecimento de água, pois aqui eu vou ter, além da parte líquida da água, do esgoto, tem a parte sólida, né, para não ter obstruções, e também para deixar essa região de água e a região de ar na tubulação, né, que é uma região não preenchida por água. Ela tem que ser escavada, tá assentada a uma profundidade mínima de 1,5 metros de altura, ou seja, eu vou ter que fazer uma escavação, apoiar essa rede de esgoto a no mínimo 1,5 metros e no máximo 4,5 metros de altura. E a partir da assentamento dessa tubulação, eu tenho o recobrimento do tubo, que é uma altura relativa à parte superior do tubo, depois dele assentado na minha vala, de escavação, né? A parte superior até o nível da rua, ao meu nível de assentamento. Então, é desejável que essa altura máxima, que é a profundidade, né, que ele vai ser instalado, esteja entre 1,5 metro e 2,5 metros. A tubulação da rede coletora ela pode ser feita de diversos materiais. A rede coletora de esgoto tem materiais cerâmicos, concreto, PVC, PEAD, que é um tipo de plástico também, um polímero, ferro fundido, aço, fibra de vidro. A gente vai falar um pouquinho de cada material, desvantagens e desvantagens rapidamente. No caso das tubulações de rede coletora de tubo cerâmico, a gente tem esse tubo que é tipo ponta e bolsa. Tem uma ponta e uma bolsa aqui que são necessárias na hora de fazer o encaixe, né? Aí, na hora de encaixar a ponta com essa bolsa, eu faço o recobrimento para evitar vazamento com argamassas. O diâmetro nominal pode ter essas variações e o comprimento pode ter essas variações aqui do tubo cerâmico. Ele é geralmente utilizado em escoamento livre, é típico de escoamento de esgoto, e tem alta resistência a meios ácidos e corrosão. Porém, ele é frágil e não resiste a pressões internas, que seriam as pressões internas de seções completamente preenchidas com água, que não é o caso dos esgotos, ou cargas externas elevadas. Outro tipo de tubulação que pode ser utilizado também nas redes de esgoto são as tubulações de tipo de concreto. Eu posso ter o concreto simples, que não é armado, ele tem variação de diâmetro de 200 a 1.000 milímetros, e concretos armados, tubulações de concreto armado. Essas tubulações de concreto são geralmente utilizados para condutos livres, conduzir esgotos, com diâmetro maior ou igual a 400 milímetros. Então, para as tubulações de grande diâmetro, é bem utilizado tubulações de concreto armado. Principalmente nos coletores, quando desses de grande diâmetro, coletores tipo tronco, interceptores, emissários, que são coletores que recebem coletores principais, secundários, de vários locais. Então, comportam grandes vazões de esgoto para serem escoados. Não resiste a pressões internas e ele resiste bem a cargas externas moderadas. Aqui a gente tem o tipo de coletor mais utilizado, que é o PVC, tubo de cloreto de polivinil. Ele também tem o tipo que pode ser tipo ponta e bolsa, né, para fazer essa conexão da tubulação. Tem essas variações de diâmetro e tem comprimentos de até 6 metros. Ele é muito utilizado, o PVC, nas tubulações de esgoto pelo baixo custo, facilidade de assentamento e conexão, é leve, possui longa durabilidade, além disso, possui alta resistência à corrosão e resistência moderada a pressões internas e cargas externas. Então, ele é o mais utilizado, mas ele tem essa limitação do diâmetro, né? O diâmetro de até 400 milímetros. Por isso, nos casos onde a gente precisa de mais que 400 milímetros de diâmetro, são utilizados os coletores tipo de concreto.
Outro coletor também que pode ser utilizado é o tubo polietileno de alta densidade, que é o PEAD, que é um tipo de termoplástico derivado do eteno, possui boa resistência a agentes químicos, abrasão e compressão, além de alta resistência ao impacto. Então, dependendo do tipo de resíduo do esgoto, né, resíduo de indústrias e tudo mais, do que vai estar nesse componente do meu esgoto, se tiver um resíduo químico, aí eu preciso de um tipo de condutor, né, de coletor, com resistência a esse resíduo para ele não se degradar com o resíduo. Nesses casos, a gente pode usar o PEAD. Tubos de ferro fundido, é normalmente utilizado esses tubos de ferro fundido em linhas de recalque, que são as saídas das estações elevatórias de esgoto, onde tem pressão, e passagem sobre rios, por ter elevada resistência a pressões externas e pressões internas também. Porém, esse material ele é sensível, a gente sabe que o ferro fundido ele é sensível à corrosão e o esgoto ele é um resíduo de água com sólidos. Então, com o tempo, com o envelhecimento do material, do próprio tubo de ferro fundido, pode causar incrustações devido à corrosão na parte interna desse tubo. E a gente tem também o outro tubo, que é um tubo de plástico reforçado com fibra de vidro. Possui boa resistência à agressividade de gases gerados na decomposição do esgoto. Então, pode ser utilizado nas estações de tratamento de esgoto em algumas etapas onde esses gases são soltados, são liberados. Além das tubulações das redes coletoras de esgoto, a gente também tem aqueles órgãos acessórios da rede, né? Que a gente viu lá na planta baixa, que tem o PV, o tio, além das linhas de rede coletora das tubulações. São colocados esses acessórios no início e final de cada trecho do coletor, do meu tubo, dos tubos de coletor de esgoto. Nos pontos de mudança de direção, declividade. Então, se eu estiver mudando de direção, eu estou numa rua, está assentando minha tubulação, mudei de direção, eu vou ter que colocar ali um órgão acessório. Um posto de visita, que a gente chama de PV, um tio, que é um posto é um tubo de inspeção e limpeza. Nas mudanças de declividade também são necessárias esses órgãos acessórios. Mudança de material da tubulação, já que uma tubulação de concreto eu não vou conseguir ligar ela a uma tubulação de PVC, por exemplo, então eu tenho que colocar algum órgão acessório ali, como um posto de visita, para fazer essa interligação entre os materiais, e mudanças de cota. Principais órgãos acessórios da rede coletora são os postos de visita, que a gente chama de PV, terminal de inspeção e limpeza, que a gente chama de TIL, terminal de limpeza, TL, caixa de passagem, a gente chama de CP, e estação elevatória de esgoto. A utilização desses dispositivos são regulamentados pela norma brasileira e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada um deles. Eles são empregados para interligações, operação, ou seja, quando eu preciso desbloquear, a interligação seria interligação entre um cano com o outro, uma tubulação com a outra. Em operações, quando eu preciso de desobstruir um encanamento de esgoto. Acesso para inspeção, limpeza e manutenção, mudança de declividade e outras obras necessárias para o transporte do esgoto. Vamos falar primeiramente sobre o posto de visitas, o PV. São locais de acesso utilizados por técnicos em esgotamento sanitário, sempre que há necessidade de inspeções ou até mesmo de desobstrução da rede de coletora de esgoto. A entrada do PV é executada através de uma abertura existente na parte superior do nível do terreno, ou seja, eu vou ter aqui ligações de tubulação nesse tubo de visita, nesse posto de visita, na verdade, eu tenho acesso a ele a partir do nível do terreno, ele é tampado aqui com uma tampa, normalmente vocês vão ver uma imagem, aquelas tampas de ferro fundido que ficam bem no meio do asfalto, sabe?
E aí aqui o técnico, ele consegue ter acesso ao encanamento para fazer a manutenção, desobstrução dessa rede de esgoto. Aqui ele pode descer pelas escadas, aqui tem isso aqui é uma vista de um corte, as escadas aqui. Então ele consegue descer aqui no início. O poço ele é mais fino, pois aqui ele só precisa descer e aqui embaixo ele é mais largo para poder fazer a manutenção com equipamentos e tudo mais. Aqui embaixo tem a calha, que são os coletores, uma calha de acesso aos coletores de esgoto. Então, aqui ele vai permitir, esse posto de visita vai permitir que na manutenção dos trabalhos sejam realizadas em determinados trechos do esgoto, podendo fazer a inspeção, desobstrução e limpeza do coletor de esgoto. O posto de visita é uma câmara visitável, construída em concreto, pode ser também em PVC ou em alvenaria, com abertura na parte superior para possibilitar o acesso de homens e equipamentos, e com isso realizar atividades de inspeção, desobstrução e limpeza. Eles devem ser previstos com as seguintes situações. A gente pode pôr posto de visita no início da rede coletora, então, se eu tenho lá, aqui eu não vou ter imagem, mas se eu tenho lá na minha planta baixa que vocês viram, no início da rede coletora, eu tenho um posto de visita. Na mudança de direção do coletor, então eu tenho uma rua aqui na horizontal, eu tenho uma rua na vertical, eu tenho nessa conexão das minhas tubulações, tem um posto de visita. Mudança no diâmetro do coletor, se eu tenho um diâmetro de um coletor com um diâmetro grande, um coletor de diâmetro pequeno, vou para um diâmetro grande, por exemplo, né? De um coletor principal para um coletor tronco. Então, eu preciso colocar um posto de visita nessas mudanças de diâmetro e mudanças no material da canalização, já que eu não consigo fazer uma ligação de materiais diferentes de canalização. Então, eu coloco esse posto de visita, vai chegar os tubos aqui, e aí eu consigo mudar a mudança de direção e tudo mais, dar sequência chegando o esgoto, dar sequência depois o esgoto saindo por outra tubulação de maior diâmetro ou em outra direção. Dentro do posto de visita, aqui tem outra imagem com as escadinhas, eu tenho aqui, por exemplo, um tubo chegando num nível mais alto. Eu tenho tubos de queda, que são esses tubos aqui, ó, já que o tubo está chegando num nível mais alto, ele é tampado aqui para que na hora do esgoto cair, ele não caia com uma energia gravitacional grande aqui para baixo, que faria com que essa energia, né, dessa água batendo aqui, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, começa então a desgastar o material aqui do fundo do poço. Então, por isso é feito esse tubo de queda aqui nesses postos de visita, nos casos onde eu tenho um tubo com desnível, né, de altura, para que a água chegue aqui embaixo de forma a não degradar o material do fundo do meu posto de visita. E aqui eu posso ter um bloco de fechamento para fazer a limpeza dessa tubulação a essa altura aqui. Os postos de visita, eles são obrigatórios nas profundidades, quando tem profundidade maior que 3 metros de altura. Na reunião de coletores, quando há necessidade de um tubo de queda, que é aquele tubo que eu mostrei para vocês na imagem anterior, diâmetros de tubos igual ou superior a 4 milímetros de diâmetro, então eu tenho que colocar posto de visita, não pode ser outro tipo de órgão acessório da rede coletora, como um tio, por exemplo. Reunião de coletores com mais de 3 entradas, por exemplo, se eu tenho mais de 3 tubulações chegando e uma saída, eu preciso usar posto de visita, não pode ser outro tipo de acessório. E também no ingresso e saída de sifões e travessias. Aqui a gente tem um exemplo de posto de visita de PVC, que já é de fácil instalação, tem várias alturas, né, para várias cotas de terreno, né, dependendo da profundidade das tubulações.
E aqui tem o tampão de ferro fundido do posto de visita, que a gente vê nas vias nas ruas, né? Das cidades, onde a gente tem a sigla da companhia, se é a Copasa, Sabesp, a sigla determinando que é o esgoto, e a sigla estadual, porque a gente também tem essas tampas, além dos esgotos, né, tem que determinar, ter escrito o que que é, porque temos também para águas pluviais, que são águas de chuva, e também temos essas tampas para, por exemplo, linhas de telecomunicação, fibras óticas que passam debaixo da terra e não no cima, por cima pelos postes. Agora a gente vai falar de outro tipo de órgão acessório, que é o Terminal de Inspeção e Limpeza, o TIL. É um dispositivo não visitável, fabricado em PVC ou em outro material, destinado à inspeção visual ou à introdução de equipamentos de desobstrução e limpeza dos coletores. Então, o TIL, ele substitui o PV, o posto de visita, que é um órgão maior, um acessório maior da rede de esgoto, com as seguintes vantagens. Ele tem um custo de aquisição mais barato, o TIL, ele gasta menos material, é menorzinho. Os trabalhadores não vão entrar em contato com o material residual do esgoto também. Então, ele é desse jeito, dessa imagem aqui. Eu tenho aqui um apoio, um tampão, onde eu posso fazer a inspeção e a limpeza, um encanamento aqui, que essa altura do tronco pode ser variável. Isso aqui vai estar em contato com o nível do solo. E aqui embaixo eu tenho as entradas do esgoto e a saída da tubulação de esgoto. Então, esse terminal de inspeção e limpeza é recomendado nos seguintes casos: na reunião de coletores, no máximo 3 coletores, que podem ser reunidos, 3 entradas e uma saída de esgoto. E quando for mais de 3 entradas, a gente tem que usar o posto de visitas mesmo, que é mais caro, mas é mais adequado. Nos pontos com degrau de altura superior a 50 centímetros, a jusante das ligações prediais, cujas contribuições podem acarretar problemas de manutenção, ou seja, no final da ligação predial, ao nível do passeio, é importante colocar um TIL, um terminal de inspeção e limpeza, para manutenção de problemas do encanamento de ligações prediais, e em profundidade de até 3 metros. A mais de 3 metros de profundidade, deve-se utilizar o posto de visitas. Temos também terminal que é só de limpeza, que não é de inspeção, que a gente chama de TL. É um dispositivo não visitável, fabricado em PVC, outro material plástico, destinado à introdução de equipamentos de desobstrução e limpeza dos coletores, localizado na cabeceira do coletor. Então, a gente tem aqui bem no início do coletor esse terminal de limpeza. Ele pode ser usado em substituição ao posto de visita no início dos coletores, ou seja, bem no início da minha rede coletora, onde o posto de visita é um posto de visita seco, não tem material vindo a montante, material de esgoto, eu posso substituir esse posto de visita, por exemplo, por um terminal de limpeza que é mais barato. Vem sendo substituído por posto de visita ou TIL, em razão de não possibilitar a inspeção visual do coletor. Então, por ele não possibilitar ver o que está acontecendo, às vezes é melhor utilizar o posto de visita ou o terminal de inspeção e limpeza. Outro acessório é a caixa de passagem. É uma câmara subterrânea sem acesso, localizada em pontos singulares por necessidade construtiva e que permite passagem de equipamentos de limpeza no trecho ajusante. Pode ser localizado no meio do trecho do coletor, desde que justificada a necessidade construtiva ou econômica para conexão de coletor ou de ligação predial de grande diâmetro. Essas caixas de passagem, ela é normalmente utilizada quando a gente tem uma mudança, uma angulação aqui, para mudanças de direção não maiores até 45 graus. Então, a gente faz essa caixa de passagem. E temos, por fim, a estação elevatória de esgotos, que são instalações que objetivam bombear os esgotos de um ponto baixo para um ponto de cota mais elevada.
permitindo que, a partir desse ponto, os esgotos possam fluir por gravidade. As estações elevatórias são utilizadas quando as profundidades das tubulações tornam-se muito grandes, muito altas, quer devido à baixa declividade do terreno, quer devido à necessidade de transpor uma elevação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um posto de visitas, eu venho meu esgoto no sentido dessa setinha aqui numa parte muito baixa, então eu uso estação elevatória de esgoto, para poder elevar o esgoto a um nível mais alto, né? Ao nível mais próximo ao nível do terreno, do solo, e aí conseguir juntar a outros encanamentos e postos de visita, outros acessórios da rede coletora de esgotos. Então, aqui a gente tem um esquema, mostrando novamente aquele esquema, olha, os postos de visita, tio, aqui bem no início, onde a gente está no início da rede coletora, ao invés de colocar um posto de visita, pode ser colocado um tio, que é só de inspeção e limpeza. Aqui os postos de visita, e as setinhas indicando o sentido do escoamento do esgoto na minha rede coletora. Aqui estação elevatória, enfim. Vamos falar agora, então, sobre os elementos para projetos de redes coletoras de esgoto. Depois a gente já falar sobre o que compõe a rede coletora, né? Os acessórios, as tubulações, os tipos de tubulação que podem ser utilizados. A gente vai falar sobre os elementos de projeto. Então, gente, é importante evidenciar que um projeto de sistema de esgotamento sanitário, ele deve conter um estudo de concepção relativo ao estudo da população futura dessa região, do município, população urbana futura dessa cidade e a previsão de vazões dos coletores, das tubulações. Assim como vocês fizeram, vocês estudaram lá nos sistemas de abastecimento de água, a ideia é a mesma, assim. Então, a população do projeto, estudo populacional, é obtido pela projeção da população urbana, estimada com base em métodos matemáticos, analíticos, comparativos e outros, ano a ano, que depende do alcance do projeto, que pode ser geralmente numa faixa de 10 a 30 anos, sendo comum a gente adotar um período de 20 anos. Então, a gente estima para um projeto de estação de redes coletoras de esgoto, a gente já tem que adotar quantos anos na projeção populacional, quantos anos essa rede coletora ela vai conseguir comportar, né? Se ela não vai ser feita para comportar a vazão de esgoto atual, ela tem que ser feita para comportar a vazão de esgoto daqui até 20 anos. Os principais métodos utilizados para as projeções populacionais são os mesmos que vocês estudaram, que foram apresentados lá no módulo 2, sobre sistemas de abastecimento de água. A gente tem projeção aritmética, projeção geométrica ou crescimento logarítmico. A gente pega a população inicial, né, a população atual, e faz a estimativa a partir dessas projeções em quanto tempo, em quantos anos a gente vai ter uma população, quanto a população vai estar daqui a 20 anos, qual vai ser a minha população daqui a 30 anos, por exemplo. E a partir desses estudos, a gente vai ter os parâmetros para previsões das vazões. A gente tem, a partir do estudo da população, a contribuição per capita, que é a correlação do consumo entre o consumo da água e a contribuição da rede de esgoto, não incluindo as perdas de água. Ou seja, vocês já viram que o consumo per capita de água, ele é o consumo da pessoa, da população total de uma cidade, incluindo as perdas de água, da tubulação e tudo mais. Mas aqui nas instalações de esgoto sanitário, a gente faz a correlação desse consumo de água, porque tudo que a gente está falando que esgoto é resíduo de água da residência, né, da casa. Então, o que entra de água na nossa casa vai sair em forma de esgoto. Mas nem 100% da água que entra na nossa residência, ela vai para as tubulações de esgoto. Algumas outras partes, elas são perdidas. Por exemplo, a gente
falando sobre rega de jardim, lavagem de carro, essa água, ela não vai para a rede de esgoto, ela vai para o escoamento pluvial, através dos bueiros. Então, sempre que a gente vai falar dessa contribuição per capita da rede de esgoto, ela vai estar relacionada ao consumo de água vezes a contribuição da rede de esgoto, que a gente vai ver mais à frente. Na ausência de informações específicas sobre o consumo de água, pode-se utilizar a tabela de consumo per capita de água multiplicada pelo coeficiente de retorno, que é o coeficiente de tanto da água que entrou na residência e saiu de retorno na forma de esgoto. Então, aqui a gente, igual vocês já viram também na parte de sistemas de abastecimento, de acordo com o tamanho da cidade ou o tamanho da vila, da zona rural, a gente tem um consumo médio per capita de água. E esse coeficiente de retorno, a gente chama aqui, coeficiente de retorno esgoto-água, a gente chama de C, é a relação entre o volume de esgotos recebido pela rede coletora e o volume de água efetivamente fornecido pela população. Então, a norma brasileira recomenda um valor de coeficiente de retorno de 0,8, ou seja, 80% da água que entra na residência, mais ou menos, de acordo com a norma brasileira, sai em forma de esgoto na tubulação coletora de esgoto. Quando a gente não tem dados específicos, né, do local, a gente pode utilizar esse valor de 0,8. Em pequenas cidades, esse valor tende a ser menor, menor do que 0,8. Por quê? Muitas das águas, por exemplo, utilizadas para lavagem de roupa, lavagem de outras coisas, são as águas cinzas, podem ser utilizadas, reaproveitadas em cidades pequenas, é muito utilizado isso, as águas são reaproveitadas como águas cinzas para lavagem de quintais. Então, esse coeficiente tende a ser menor do que 0,8 nas cidades pequenas. Os coeficientes de variação de vazão. A gente falou, então, aqui da contribuição per capita, da contribuição da população. A gente vai falar agora sobre outros parâmetros para a previsão das vazões, dos coeficientes de variação da vazão de esgoto. As variações anuais o consumo tende a aumentar com o passar dos anos, devido ao crescimento populacional, igual a gente falou. Então, deve ser levado em consideração, que é o consumo per capita. Variações mensais são variações climáticas que ocorrem, variação mensal de coleta de esgoto. Então, se eu tenho em climas mais quentes, em épocas do ano mais quente, eu uso mais água, eu tenho mais resíduo de esgoto. Então, são variações mensais. Variações diárias que ocorrem ao longo dos dias do ano. Haverá um dia em que se observa um maior consumo de água e consequentemente, uma maior coleta de esgoto devido ao maior consumo de água, que é definido pelo coeficiente K1, que vocês já viram, né? Esse coeficiente K1, então, ele é relativo ao maior consumo, maior dia de consumo no ano. E a gente utiliza K1 igual a 1,2 quando a gente não tem outros parâmetros. Ele é utilizado no dimensionamento de todas as partes do sistema. E as vazões horárias, que ao longo do dia, haverá uma determinada hora do dia em que a vazão de consumo será maior, será máxima, que a gente define pelo coeficiente K2. K2 é utilizado de acordo quando a gente não tem prescrição igual a 1,5. E também a gente tem uma hora do dia que a gente tem uma vazão mínima. Então, tem uma hora onde eu tenho a vazão máxima, que seria relativa ao maior consumo de água, que reproduz maior quantidade de esgoto, numa hora do dia, durante um ano, e uma hora do dia que eu tenho uma vazão mínima, que eu chamo aqui do coeficiente K3. K3 igual a 0,5. Esses coeficientes, K2 e K3, são utilizados no dimensionamento da rede coletora, que são utilizados no dimensionamento das tubulações de esgoto. Então, aqui a gente tem, mostrando o esqueminha, ó.
Ao longo de todo o ano, a gente tem um dia no ano onde eu tenho maior consumo de água e maior quantidade de esgoto lançado. E o K1 é a relação entre o dia de maior consumo pelo consumo médio anual. E o K2 é a razão entre a hora de maior consumo ao longo do dia. Num dia de maior consumo, eu tenho uma hora de maior consumo, que eu vou ter uma vazão máxima de água, de esgoto também, pela vazão média do dia. Eu tenho essa relação K2. Então, é o coeficiente da hora de maior consumo. E o coeficiente da hora de menor consumo, que é o coeficiente K3, ele é a hora de menor consumo pela vazão média ao longo do dia inteiro. Para que é utilizado esses coeficientes K1, K2 e K3, né? Já que vou utilizar eles para o dimensionamento das minhas tubulações. Eu quero saber a hora de maior consumo de água para determinar qual que vai ser o meu diâmetro de tubulação durante o ano inteiro, né? Ao longo do dia, qual que é a hora de maior consumo de água para eu dimensionar minha tubulação para comportar esse consumo de água necessário. E, no caso das tubulações de esgoto, é a mesma coisa. Na hora de maior consumo de água, eu tenho maior resíduos de esgoto. Então, né, eu tenho que projetar minha tubulação para conseguir comportar essa quantidade de esgoto produzida nessa hora de maior consumo de água. E a hora de menor consumo, que é uma novidade, que é o coeficiente K3 falado aqui. O coeficiente K3, que é a hora de menor consumo, ele é utilizado nos dimensionamentos de tubulação de esgoto, já que eu tenho uma hora de menor consumo, eu tenho menor vazão, menor quantidade de esgoto na minha tubulação de esgoto. Ou seja, pode ser, já que o esgoto ele é formado por água e resíduo sólido, pode ser que, já que está a vazão muito baixa e vazão é relacionado com velocidade, eu tenho velocidade baixa também ali, de escoamento de esgoto, eu posso ter uma deposição, que é uma sedimentação ali de matéria sólida, devido à baixa velocidade da minha vazão de esgoto. Então, o coeficiente K3, ele é relacionado à menor vazão durante o dia, e também para verificar que esse esgoto ele seja escoado, não obstruindo minhas tubulações de esgoto. Vamos falar agora sobre a vazão de contribuição do esgoto. O esgoto doméstico, a gente já tinha falado na aula passada que a gente tem o esgoto, o sistema de esgoto ele é formado pelo esgoto doméstico, o esgoto industrial, né, devido às indústrias, e os esgotos de infiltração. Então, são essas três partes que formam o sistema de esgoto de uma rede coletora separadora, que é a rede utilizada no Brasil. O esgoto doméstico é uma contribuição de esgoto que depende da população da área do projeto, da contribuição per capita, do coeficiente de retorno do esgoto, água, e dos coeficientes de variação da vazão já citados, que é os coeficientes K1 e K2. Então, a vazão média do esgoto doméstico, que a gente está chamando aqui de esgoto doméstico de QD, essa vazão média, vai ser igual ao coeficiente de retorno, que a gente já falou lá, que a gente utiliza de 0,8, de acordo com a norma, uma média, né? O tanto de água de abastecimento que vira esgoto, né? Então, 0,8 coeficiente de retorno de esgotos, multiplicado pela população futura, que é a projeção da população há 20 anos, há 30 anos, quantidade de população, vezes o consumo médio per capita de água, que é a quantidade em litros por habitante por dia que é o habitante dessa cidade que vai ser dimensionado aqui, a vazão doméstica dessa cidade vai ser dimensionada. Sobre as águas de filtração, as águas de filtração é toda a água proveniente do subsolo, indesejável ao sistema separador, ou seja, é uma água que está sendo infiltrada ali no solo devido
uma parcela de escoamento superficial de água de chuva que, inevitavelmente, ela penetra no solo e penetra nas tubulações de esgoto, ou pelos tubos, ou pelas conexões de um esgoto com o outro, das tubulações de esgoto, ou nas postos de visita, tio, as caixas de passagem, estações elevatórias, etc. É uma água indesejável no sistema separador, já que no Brasil, a gente tem um sistema de esgoto separado do sistema de águas pluviais e que penetra nas canalizações, e a gente deve considerar essas águas de filtração no dimensionamento das tubulações de esgoto, porque elas vão estar lá. Então, essa vazão de infiltração pode ser calculada como sendo igual à taxa de infiltração de água nessa tubulação de esgoto, que varia entre 0,05 e 1 litro por segundo, vezes quilômetro, de acordo com a norma brasileira, vezes o comprimento total da rede. Então, eu consigo calcular a minha vazão de infiltração sendo igual à taxa de infiltração vezes o comprimento da minha rede. E vamos falar sobre vazão máxima diária e vazão máxima horária. A vazão máxima diária vai ser a vazão doméstica vezes o coeficiente K1, que é o dia de maior consumo no ano, né? Mais a minha vazão de infiltração, que foi calculada no slide anterior, tanto de água que infiltrou ali na minha tubulação de esgoto. E a vazão máxima horária é igual à vazão doméstica vezes o coeficiente K1, que é o dia de maior consumo, vezes o coeficiente K2, que é a hora de maior consumo, mais a vazão de infiltração da tubulação. Então, para o dimensionamento, né, da minha rede coletora de esgotos, eu tenho que considerar o dia de maior consumo e a hora de maior consumo. Então, eu vou sempre considerar a vazão máxima horária. Então, a vazão média ela é utilizada para prever custos operacionais e para dimensionamento de estações de tratamento de esgoto, de algumas estruturas dessas estações. A vazão máxima horária é usada para estações elevatórias de esgoto, no dimensionamento dessas estações, nas linhas de recalque, para dimensionamento de caixas de areia, redes coletoras, que é as tubulações de esgoto, que a gente vai fazer dimensionamento na próxima aula, né? Então, a gente vai utilizar essa vazão máxima horária. Interceptores, emissários, também que são tubulações presentes na rede coletora de esgoto. Então, além do esgoto doméstico e também da vazão de esgoto de infiltração, a gente tem a contribuição concentrada ou singular, que é a vazão concentrada ou singular, ela refere-se à contribuição de esgoto bem superior àquelas lançadas na rede coletora ao longo do seu caminho, e que, devido ao seu valor muito alto, ele altera sensivelmente a vazão do trecho ajusante da rede. Ou seja, geralmente essas contribuição concentrada são provenientes a estabelecimentos de indústria localizados naquele ponto, grandes escolas, hospitais, clubes, estações rodoviárias, shopping centers, grandes edificações residenciais e comerciais, entre outros. Então, eu tenho naquele ponto um lugar de grande consumo de água que vai gerar uma grande quantidade de esgoto. Então, a quantidade que vai sair de resíduos da coleta de esgoto vai ser muito grande. Então, essa contribuição concentrada, ela deve ser considerada no meu dimensionamento da rede coletora, principalmente, né, no trecho após a coleta dessa contribuição concentrada, por exemplo, de uma indústria, né? Tem que prever, então, que ali vai ter uma grande quantidade, uma grande vazão de esgoto para ser capturada, para ser coletada pelas tubulações de esgoto. Então, a vazão do esgoto sanitário, vazão total, que eu chamo aqui de Q, é a soma das vazões dos despejos líquidos constituídos pelo esgoto doméstico, pela água de infiltração e as vazões concentradas. Então, a vazão do esgoto sanitário é igual
AQD mais QINF mais QC. As taxas de contribuição das redes coletoras, a gente utiliza essa taxa para o cálculo da rede de esgoto, a taxa de contribuição. Ela é normalmente referida à unidade de comprimento do coletor. Ou seja, no dimensionamento da minha rede coletora, da minha tubulação, eu pego o dia, o dia de maior consumo do ano, né, K1, vezes o coeficiente da hora de maior consumo no ano, K2, vezes a vazão doméstica, dividido pelo comprimento da minha rede coletora, para achar a taxa. A taxa é a vazão por unidade de comprimento, mais a taxa de infiltração. Na determinação das taxas de contribuição, é preciso considerar as contribuições de esgoto doméstico e das águas de infiltração. Então, a gente considera a hora do dia de maior consumo e a taxa de infiltração aqui. As vazões concentradas ou singulares, que a gente chama de QC, de indústrias, escolas, etc., não devem ser consideradas nas taxas de contribuição, pois serão acrescidas no início de cada trecho da rede coletora. Então, essa vazão ela vai ser acrescida no ponto específico onde aquele empreendimento, escola, hospital vai ser empregado. Para o dimensionamento de cada trecho do coletor, são utilizadas a vazão máxima de final de plano e a vazão de início de plano no poço de visita de jusante. Após a definição das taxas de contribuição, que a gente calcula pela equação anterior, para se calcular as vazões de dimensionamento de um determinado trecho da rede, que a gente vai ver na próxima aula, a gente deve somar as contribuições que chegam a montante no trecho, incluindo as vazões concentradas, tudo que vem antes, a gente vai somar, e a contribuição ao longo do trecho que a gente vai dimensionar, que é a taxa de contribuição linear multiplicada pelo comprimento do trecho. Vai ficar mais fácil quando a gente fizer exercícios na próxima aula. Aqui só para relembrar, olha, toda a contribuição, o trecho, tudo que está a montante do meu trecho tem que ser somado, aqui, por exemplo, no posto de visita, tudo que está a montante tem que ser somado, e também para o dimensionamento dessa rede coletora, a jusante, e a taxa de contribuição dessa rede coletora jusante também deve ser considerada, vezes o comprimento dela. Então, gente, aqui um videozinho que eu vou deixar lá no Siga para vocês, complementar da aula de hoje. Vou deixar lá junto com a aula de hoje também. Vai estar lá disponível para vocês, tá? E semana que vem a gente continua falando sobre dimensionamento das tubulações das redes de esgoto. E na semana que vem eu também vou deixar a prova disponível no Siga, tá, gente? Prova pode ser feita em trio, até 3 pessoas, tem que deixar o nome na prova, mas eu deixo as orientações tudo certinho lá, tá? Obrigada, gente. Boa tarde para todos. Boa tarde, tchau. Boa tarde, tchau. Tchau.